Boa tarde, a graça e a paz do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Meu nome é Daniela, sou uma das pastoras da Igreja Batista Osana e estou aqui hoje para a gente ler junto a palavra do Senhor, para que a gente possa meditar. Sabemos que existem tantas lives, tantas pregações que têm sido realizadas por muitos homens e mulheres abençoados no Senhor, homens e mulheres que têm sido usados com ousadia como boca de Deus em um momento tão importante que nós estamos vivendo. E o nosso desejo é que, como igreja do Senhor, nós possamos ser como um farol em meio a toda essa escuridão. E eu quero te convidar agora a apenas não assistir esse vídeo, mas que você venha realmente prestar um culto ao Senhor. Então, vai lá, pega a tua Bíblia, pega a espada, a palavra do Senhor e vamos juntos ver o que Deus tem para a gente nessa noite. E aí, vamos lá? Você já está com a palavra do Senhor, você já está munido com uma ferramenta, sabe? Poderosa para vencer todos os dardos do inimigo. E agora nós vamos também utilizar uma outra arma que é muito poderosa, poderosíssima. E nós vamos usar juntos, que é a oração. Sabe, a oração, ela tem um poder, mas tão grande, que se as pessoas bem soubessem disso, oravam o tempo todo, como diz a palavra, orar sem cessar, ora sem parar. Então agora eu convido você a fechar os seus olhos e nós vamos orar juntos, pedindo que o Senhor venha falar mais uma vez aos nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos por estarmos na tua presença. Nós somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ler a tua palavra, de orar, de te buscar. Sabemos que os dias não têm sido fáceis, mas temos uma certeza e nós sentimos que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco. O Senhor não tem deixado faltar o alimento espiritual para nos alimentar. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada homem, cada mulher, cada criança, cada adolescente, Senhor, nesse momento. Que todos tenhamos a certeza, a confiança no Senhor, o Deus poderoso, o Senhor dos exércitos. Deus, nós queremos, Pai, mais uma vez comer, Senhor, da tua mesa. E nós estamos aqui prontos, Senhor, dispostos, que o nosso coração possa ser um terreno fértil, que a nossa mente, Senhor, possa estar cativa somente à ministração do Teu Espírito Santo. Que nesse momento, que os noticiários, que as redes sociais, nada, Senhor, os afazeres de casa, nada mais importe. Porque nesse momento é somente para Ti, Senhor, é somente para Ti. E como igreja nós estamos, Pai, separados geograficamente, mas entendemos que nesse momento nós estamos todos juntos em uma só fé. Em nome de Jesus, eu quero ser usada por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala ao coração do meu irmão. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Amados, até hoje pela manhã eu não tinha nenhuma palavra. Eu estava pedindo muito a Deus. Deus, qual a palavra o Senhor quer para a tua igreja nessa noite? E já quase perto do meio-dia, a palavra que o Senhor me deu foi essa que eu quero compartilhar com você, que se encontra em Samuel, 1 Samuel capítulo 17. A história é muito longa, mas eu vou escolher alguns versículos para a gente ler. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, a sua espada, para que juntos nós possamos fazer essa leitura. Entenda, você não está assistindo um culto, você não está assistindo uma pregação. Todos nós estamos agora juntos prestando um culto ao Senhor, tá? Então, nós vamos ler juntos 1 Samuel capítulo 17, a partir do versículo 40, que diz assim a palavra do Senhor. E ele tomou na mão, ele é Davi, o seu cajado e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as colocou em um alforje de pastor que ele tinha, em uma bolsa, e a sua funda estava na sua mão. E ele se aproximou do filisteu. E o filisteu avançou e se aproximou de Davi, e o homem que carregava o escudo ia adiante dele. E quando o filisteu olhou e viu Davi, ele o desdenhou,
pois ele não passava de um jovem ruivo e de boa aparência. E o filisteu disse a Davi: sou eu um cão para que venhas a mim com varas? E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. E o filisteu disse a Davi: venha até mim, e eu darei a tua carne às aves do céu e os animais do campo. Então Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com uma espada e com uma lança e com um escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu desafiaste. Olha só, esse é um texto belíssimo. E eu comecei a conversar com Deus. Deus, o que tem a ver mesmo, Davi, com Golias? E ele começou a trazer a revelação. E é essa revelação que eu quero compartilhar com você nesse momento. O texto mostra que a vitória de Davi foi dada de uma forma totalmente inesperada. Por quê? Porque Davi não entendia de espada, Davi não entendia de escudo, Davi não era soldado, Davi era apenas um pastor de ovelhas e um tocador de harpa. Davi era um improvável. E aí eu pergunto, como é que isso aconteceu, essa vitória? A vitória também não está nas pedrinhas de Davi, na funda, também não está aí não. E é isso que nós vamos ver agora no texto, como é que se deu a vitória de Davi. E aí quando eu começo a ler o texto, eu começo agora a usar a minha imaginação. Eu começo a ver Davi indo até o campo de guerra, porque o pai de Davi, Jessé, disse: Davi, olha, vai levar comida para os teus irmãos que estão lá. E aí Davi vai. E aí Davi, um menino provavelmente muito curioso, foi lá para chegar um pouquinho mais perto, né, de onde estava acontecendo tudo. Sendo que quando Davi chega lá, ele se depara com os soldados correndo em direção contrária à dele. E aí ele toma um susto. Por que esses soldados estão correndo em direção contrária? E eu acredito que a fisionomia dos soldados era de muito medo e de pânico, mas Davi ainda assim não estava entendendo nada. Mas um pouquinho lá na frente Davi entendeu, porque ele se depara com Golias, um gigante. E aí provavelmente Davi tenha pensado, realmente tem razão, tem que ter medo mesmo, porque o negócio... E o mais interessante de tudo é que Golias tinha um currículo, gente, de dar medo. Ele não tinha perdido nunca nenhuma batalha. A prova disso é que ele estava vivo. E aí vem Golias, o filisteu, e faz um grande desafio. Ele chama alguém para lutar com ele, para guerrear com ele. Com esse desafio, o povo de Israel ficou atemorizado. Saul ficou intimidado. Mas o que Davi, um menino, poderia fazer nessa situação? Davi ele se preocupou, será que não tem um soldado habilitado para lutar contra esse filisteu? Contra esse incircunciso? Será possível que não tem ninguém que sabe dominar a arte da espada, do escudo? E o que Davi poderia fazer numa situação como essa? Pois é, o que é que um menininho poderia fazer numa situação como essa? E aí a gente pode voltar um pouquinho à história de Davi e eu vou trazer alguns recortes que eu considero bem importante para a gente trazer a reflexão dessa noite. Davi, quando estava lá junto com as suas ovelhas, alguém chama Davi e diz: olha, teu pai tá mandando tu voltar para casa. Quando Davi chega em casa, ele encontra Jessé e Samuel. Jessé, o seu pai, e Samuel, o profeta. Deus tinha enviado Samuel à casa de Davi para ungir o novo rei de Israel. Sendo que Samuel até então não sabia quem seria esse, porque Jessé tinha oito filhos. Quando Samuel chega lá, estavam os sete filhos em casa, mas Davi não estava. E aí foi por isso que mandou chamar Davi lá, o improvável, o cuidador das ovelhas. E aí Samuel unge Davi, rei de Israel. E aí você pode estar pensando: ei, Davi deve ter ficado ansioso, eita, eu vou assumir o trono, eu vou ser rei de Israel. Não, a vida dele continuou normal, ele continuou pastoreando as suas ovelhas, cuidando das suas ovelhas. Teve que enfrentar um leão e um urso, sabe, para resguardar as suas ovelhinhas. Ele começou a ter várias experiências. E um outro recorte também da história de Davi é que quando Davi está indignado porque não se tem um homem para lutar com Golias, né?
Eliabe, um dos soldados que era irmão de Davi, faz uma crítica a Davi, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 17. Eu gostaria que você abrisse a palavra também e acompanhasse junto comigo o versículo 28, que ele diz: E Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando ele falou aos homens, e a ira de Eliabe se acendeu-se contra Davi, e ele disse: Por que desceste para cá? E com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço o teu orgulho e a inconveniência do teu coração, pois desceste para que pudesses ver a batalha. Então, Davi também foi criticado, mas mesmo assim ele não deu ouvidos à crítica do seu irmão. Aí o que é que Davi faz? Davi, ele se oferece para lutar. Já que não tem ninguém para lutar, eu vou. E aí, para convencer Saul de que ele era capacitado para lutar, ele começou a trazer as suas experiências. Olha, um dia eu lutei com um leão, outro dia eu lutei com um urso. Mas sabe qual era o diferencial? É que Davi reconhecia que ele não tinha lutado sozinho. E eu quero te mostrar na palavra do Senhor, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Olha que coisa linda, coisa linda. Além disso, disse Davi: O Senhor que me livrou da pata do leão e da pata do urso, livrar-me-á da mão deste filisteu. E Saul disse a Davi: Vai, e o Senhor seja contigo. Sabe o que deu força a Davi a se colocar para lutar? Foram as experiências anteriores dele. E aí depois disso, Saul vai entregar a sua armadura para Davi lutar. Davi ainda veste, mas fica todo desengonçado porque ele não sabia muito lidar bem com aquilo. E ele disse: Olha, eu vou com aquilo que eu sei usar, que é o meu cajado, sabe? Minha fundazinha, minhas pedrinhas, é isso que eu vou fazer. E no caminho, Davi para em um riacho quase seco e vai escolher as suas pedrinhas. Eu fico aqui imaginando, Davi com certeza estava orando: Senhor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu disse que eu vou, mas vai comigo. Era pegando as pedrinhas e orando ao Senhor, apresentando aquela batalha. E aí ele vai sair para se encontrar com Golias. Eu imagino o susto que Golias tomou, porque Golias deveria estar esperando um soldado todo paramentado, com espada, com escudo, capacete, couraça, e se depara com um menino com um cajado e uma bolsinha do seu lado. Imagina aí o susto que Golias tomou. Não era isso que ele esperava. Ele ficou indignado, mas era o que tinha para aquele momento. Um menino com um cajado e as suas pedrinhas. Amados, nós estamos em uma guerra declarada. E existe um Golias, existe um gigante, sim. E um gigante invisível ao olho nu. E nós precisamos lutar. Cadê o Davi? Cadê esse Davi para lutar? Mas aí a gente pode pensar da seguinte forma: se você está indignado com essa situação, se você não aceita essa situação, você é um Davi. Eu sou um Davi. E nós vamos lutar juntos contra esse gigante. Mas como é que nós vamos lutar? A palavra do Senhor nos ensina. Sabe, Saul deu todas as vestimentas para Davi, mas não era o que ele sabia utilizar. Davi sabia utilizar coisas de pastor. Então, nós não sabemos pesquisas, nós não sabemos lidar com medicamentos, nós não sabemos lidar com muitas coisas, mas uma coisa nós conhecemos é a palavra de Deus e a oração. E é essa arma que nós vamos usar. E o Senhor vai nos dar vitória sim. Para de ficar pensando: eu vou morrer, tudo vai acabar. Não, já é o fim. Não é o fim ainda não, viu? Não é o fim não, deixa eu te avisar, ainda tem muita coisa para acontecer. Mas nós precisamos entender e fazer como Davi fez. Quando Saul achou que Davi não poderia vencer, ele levou todas as experiências anteriores que ele tinha tido com o Senhor. Ele disse: eu posso vencer sim, porque eu já venci um leão. Eu posso vencer sim, porque eu já venci um urso. Eu quero te dizer, traga à memória todas as lutas que você já passou, tudo que você já vivenciou, porque agora, contando, as suas lutas podem parecer pequenininhas, mas quando você estava passando, era realmente uma tribulação, era realmente um Golias na terra, e você sobreviveu, você venceu. Por quê? Porque o Senhor é contigo.
Então Davi, ele venceu um urso. E a nossa oração hoje como igreja é: olha, eu já passei por muitas lutas, eu já passei por muitas adversidades, mas a palavra do Senhor diz que eu sou mais que vencedor. E eu vou utilizar as armas que o Senhor me dá. Porque a nossa luta, irmãos, não é contra esse vírus, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. Mas a nossa luta é contra os principados e potestades. E a gente só luta com principados e potestades com a palavra, com a oração, com o jejum. Esteja atento, observe. Nós começamos um jejum de 40 dias, onde muitas igrejas espalhadas pela face da terra também começaram ao mesmo tempo que nós. E olha só o que está acontecendo, nós precisamos entender. Toda vez que existia um contra-ataque do inimigo, nós precisamos usar a palavra do Senhor, usar a oração. A todo momento, porque a todo momento está morrendo pessoas. Muitas pessoas estão sendo enterradas, cremadas. Então a gente não pode parar de orar, nós precisamos intensificar. E a nossa luta é essa como servo do Senhor. E como a gente viu anteriormente, Davi também, sofreu críticas dentro da sua própria casa. Eliabe, seu irmão mais velho, um soldado, ele criticou Davi, mas Davi não estava nem aí, porque Davi sabia muito bem onde ele queria chegar. E nós sabemos onde nós queremos chegar, e nós queremos poder sair de casa, a gente quer poder passear, a gente quer poder se ver na igreja, matar a saudade. Mas para isso acontecer, é necessário também que a gente ore. Vai vir críticas, orar toda hora, sim, orar toda hora. Sabe, eu penso que quando nós temos situações assim, trágicas, a gente precisa também tomar medidas que sejam equivalentes a essas situações. E as medidas são essas. A igreja Osana orando de 3 em 3 horas. É o plantão. De 3 em 3 horas. Nós estamos buscando ao Senhor, o favor do Senhor, as misericórdias do Senhor. Uma outra coisa que eu quero trazer é que existe uma guerra, sabe? Muita gente dizia para Davi que ele não iria conseguir. Saul disse que Davi, você não tem preparo, meu filho, para isso. E assim a gente vai ouvir muitos noticiários dizendo que tudo vai acabar, que nós não vamos conseguir, todo mundo vai morrer. Vai não, porque esse ainda não é o fim. Vai muita coisa ainda acontecer. Mas eu quero que você tenha em mente que é necessário você trazer à memória aquilo que dá esperança. Sabe, não fica ouvindo os noticiários a todo momento não, porque isso é depressor, isso é angustiante, isso deixa a pessoa muito mal, sabe? Vai ler a palavra do Senhor, vai ler um bom livro, assiste um bom filme. Esse é o momento de você interagir com a sua família. Tem pessoas que moram juntos na mesma casa, mas não se conhecem. Esse é um bom momento de você estar junto. Faz o culto doméstico que há muito tempo você não faz. Esse é um momento que é um presente de Deus para as nossas vidas, mesmo parecendo, sabe, que é o contrário. E existe vida dentro da tua casa. E certa vez eu ouvi um pastor falando algo que eu achei muito interessante. Ele falando que a gente prega sobre a Arca de Noé, que a Arca de Noé foi usada para salvar, mas só Deus sabe as lutas que aquela família de Noé passou ali dentro, porque tinha mau cheiro, não tinha conforto, tinha muito bicho fazendo zoada. Mas apesar de tudo aquilo ali, existia vida dentro da arca. Eu quero te dizer que talvez você em casa já esteja agoniado, entediado, querendo sair. Mas dentro da tua casa há vida, há vida. Então, um dos princípios, sabe, pra gente sair muito bem disso que a gente está vivendo é a obediência. E Davi tinha um coração obediente ao Senhor. Em todo momento, Davi foi obediente ao Senhor. E quando ele foi para aquela guerra, aquele encontro com Golias, ele tinha certeza que não estava sozinho, que ele estava com o Senhor, porque ele tinha um coração obediente. Então, em nome de Jesus, tenha um coração também obediente para que possamos juntos vencer essa guerra. Nós não temos uma funda, mas nós temos a palavra do Senhor. E para encerrar, eu lembrei de uma ilustração que é muito conhecida, que fala de um menino que estava em um avião e o avião estava em uma turbulência terrível. Ele muito tranquilinho lá. E os passageiros olharam para aquele menino e disse assim: menino, você não tá com medo de morrer não? Você não tem medo do avião cair? E aquele menino, com um olhar bem sublime, de pleno, olhou e disse assim: não, eu não tenho medo, porque é o meu pai, o piloto. Eu quero te dizer, o avião está em uma turbulência, parece que ele vai cair, parece que a gente vai morrer. Mas eu quero te dizer nessa noite, não precisa ter medo não, porque o teu pai
está na direção. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que nos dê entendimento e obediência, para que juntos possamos sair firmes dessa batalha. Que Deus nos abençoe.